Boa noite, pessoinhas. Como eu disse no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre a aula 7, crescimento e desenvolvimento da criança. E aí vocês vão perceber que logo no slide 2, eu já começo conceituando essas palavrinhas. Isso por quê? Porque muitas pessoas elas acreditam que crescimento e desenvolvimento, elas são a mesma coisa. E na verdade não são. São palavrinhas aí totalmente distintas e com significados totalmente diferentes. Então, achei importante começar falando, conceituando essas palavrinhas, para que vocês consigam me acompanhar com mais facilidade durante toda a aula, tá bom? Então, o que a gente sabe é que tanto o crescimento quanto o desenvolvimento são etapas aí sucessivas e evolutivas, né? Que resultam aí da soma da herança genética e do meio ambiente que essa criança está inserida. Mas o crescimento, ele é o quê? O aumento do tamanho corporal da criança. Então, para que esse crescimento ele aconteça, algumas alterações biológicas elas também devem acontecer. Então, não sei se vocês lembram lá atrás que vocês aprenderam que um conjunto de células forma um tecido. Então, um conjunto de células ósseas formam um tecido ósseo que formam o osso. Então, para que essa criança cresça, né, o que é necessário acontecer? Que essas células elas aumentem de número para que o tecido ele aumente de tamanho. Então, para que essa criança cresça, tem que haver no corpo dessa criança um aumento do número de células para que haja aí um aumento do tamanho dos tecidos para que essa criança cresça. Então, para que, por exemplo, o osso dessa criança cresça, eu preciso que o número de células ósseas aumente de número para que o tecido ósseo aumente de tamanho, para que esse osso aumente de tamanho também, tá? Assim também com os músculos, né? Então, as células musculares, elas precisam aumentar de número para que o tecido muscular aumente de tamanho, para que o músculo, ele aumente. Então, para que essa criança, para que haja um aumento corporal dessa criança, há de haver o quê? Um aumento do número de células para que haja um aumento do tamanho dos tecidos. Entenderam o que é o crescimento? Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento é outra coisa. No desenvolvimento nós vamos falar aí sobre modificações no comportamento da criança. Então, quais são esses comportamentos, professora? Nós vamos falar aí do comportamento social dessas crianças, né? Como essas crianças elas estão inseridas na sociedade, como elas constroem essas relações sociais, sobre o comportamento emocional dessas crianças, como essas crianças elas lidam com as próprias emoções, elas lidam com as emoções do próximo. Nós também vamos falar aí sobre o comportamento cognitivo dessa criança, né? Que é o quê? Aquisição de conhecimento, como está sendo essa aquisição de conhecimento para essa criança, como está sendo aí o desenvolvimento intelectual dessa criança. Então, quando eu falo desenvolvimento, eu falo o quê? Sobre modificações comportamentais dessa criança, sobre a psique da criança, tá? Então, essa é a diferença entre crescimento e desenvolvimento. No crescimento, eu falo sobre o aumento do tamanho corporal. E o desenvolvimento, eu falo sobre modificações, né, comportamentais, né? Modificações essas que podem ser sociais, emocionais e também cognitivas. Entenderam? Bora para a próxima.